Boa noite, irmãos. Gostaria de, nesta oportunidade, ler uma passagem das Escrituras na carta de Paulo aos Coríntios para nossa reflexão, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Nessa passagem da Escritura, o apóstolo Paulo escreveu, a partir do verso 12, o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um corpo com ela? Porque, como se diz, serão dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Todos nós sabemos, queridos, que há uma enorme especulação em torno da vida de religiosos, tanto na Igreja Católica Apostólica Romana, como nas igrejas protestantes e evangélicas. Uma especulação sobre a vida moral de autoridades da Igreja. Mas é claro, meus irmãos, que também entre os fiéis da Igreja existem desvios morais. Há, com certeza, ninguém duvida disso, no clero, na liderança, mas há também na Igreja muitos problemas que envergonhariam as instituições, as igrejas, com certeza. E nós acabamos de ler um texto aqui na carta de Paulo aos Coríntios, que toca nesse assunto. No tempo do apóstolo Paulo, com certeza, Corinto era a principal cidade da Grécia. Sua população estava próxima de 700 mil habitantes, sendo cerca de 250 mil cidadãos livres e mais ou menos 400 mil escravos. A cidade de Corinto era uma rota de comerciantes e viajantes, e na cidade havia 2 portos. Havia também na cidade de Corinto vários templos, e um destes templos era dedicado à deusa Afrodite, a deusa do sexo, ou a deusa do amor. Nesse templo, os adoradores praticavam a prostituição como uma forma de adoração. A cultura grega, entre os seus ensinamentos filosóficos, também estava impregnada do pensamento dualista, que via o corpo e o espírito como elementos distintos e que guardavam uma certa independência. Alguns até chegavam a ensinar que o corpo era mau e o espírito era bom. E o que se fazia com o corpo, na verdade, não afetava o espírito, pensavam alguns deles. A adoração à deusa Afrodite, na verdade, constituía uma forte propaganda para a crescente prostituição dentro da cidade de Corinto. Uma prostituição desenfreada. Assim, a imoralidade era quase que um caso endêmico dentro da cidade de Corinto. Não é de admirar, meus irmãos, que a igreja de Corinto tivesse tantos problemas, vivendo num lugar como este, numa circunstância como esta.
Imaginar que numa circunstância como esta a igreja pudesse ficar incontaminada é muito. Paulo, o apóstolo, tomou conhecimento de vários problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto, que existiam na igreja de Corinto. E por isso mesmo ele dedicou 2 cartas para exortar aquela igreja. Cartas que eram exortativas, porque ele tomou conhecimento dos problemas que estavam acontecendo naquela igreja. Divisões, grupos dentro da igreja, contendas entre pessoas, entre irmãos, soberba, pessoas se achavam melhores do que as outras, mais capacitadas que as outras, bebedices, glutonarias. A ceia do Senhor, eles celebravam a ceia do Senhor de uma maneira totalmente absurda, errada, equivocada. Mas, claro, havia também problemas de ordem moral. Gravíssimos problemas de ordem moral. Estes versículos que eu acabei de ler, no capítulo 6 da primeira epístola, eles deixam claro isto. Não há dúvida com estes versículos que eu li, de que os problemas de imoralidade sexual estavam afetando gravemente a igreja de Corinto. Na leitura que eu fiz, no primeiro versículo que eu li, o verso 12, Paulo escreve para eles: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esse versículo 12, queridos, tem quase que um tom de denúncia da conduta de alguns daqueles crentes, que achavam que todas as coisas eram permitidas, eram lícitas, mas Paulo diz, nem todas convêm. Paulo então procura exortar aqueles irmãos da igreja de Corinto, mostrando que não poderiam continuar naquele caminho, com aquela conduta que certamente desagradava a Deus, pois se tratava de uma conduta pecaminosa diante do Senhor. Aqui, nesse texto, quando Paulo, no verso 18, escreve fugir da impureza, ele está dizendo para eles, fujam da imoralidade sexual. Por que não deveriam continuar naquela conduta de impurezas, de imoralidades sexuais, de promiscuidade? Por que não deveriam continuar? A resposta parece óbvia, porque era pecado. Mas Paulo vai mais adiante. Paulo tenta explicar para eles como era grave aquela situação deles, de alguns daqueles crentes que estavam envolvidos com imoralidade sexual, mesmo sendo da igreja, pertencendo à igreja. E eu queria compartilhar isto com os irmãos. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo escreve aqui, no versículo 12, na parte B, ele diz assim, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. Paulo escreve para a igreja que o corpo, no verso 13, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. A influência perniciosa da cultura grega e do comportamento dos moradores de Corinto estava empurrando as pessoas da igreja para a prática da imoralidade, como se aquela conduta não fosse contrária à fé cristã, à fé que eles professavam. Aquela atitude de acreditar que o corpo não era tão importante e que não importava o que se fizesse com o corpo, o que só importava era o espírito, estava em completo desacordo com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Para contestar esse pensamento de que o corpo não era assim tão importante, que eles poderiam fazer o que quisessem, o apóstolo Paulo argumenta, e ele diz para aqueles crentes da igreja, no verso 14, ele diz, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Paulo então está procurando agora ressaltar a importância do corpo. Mostrar que o corpo é importante, que o ser humano integral, corpo e espírito, é importante para o Senhor. Ele afirma que Deus ressuscitou Cristo e Jesus ressuscitou no corpo com o qual ele foi morto, só que glorificado. Ele diz que também o Senhor ressuscitará
aqueles que creem no Senhor, que pertencem ao Senhor. Na verdade, o Senhor, no dia do juízo, ele ressuscitará a todos, alguns para o juízo e outros para o reino de Deus. Mas Paulo está procurando mostrar a importância do corpo. No verso 15, o apóstolo Paulo diz: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E então, porventura, eu tomaria estes membros de Cristo e os faria membros de meretriz? E ele mesmo responde: absolutamente não, absolutamente não. Os corpos são membros de Cristo. Não é apenas o espírito, mas a pessoa inteira, integral, se torna membro de Cristo. O que, na verdade, também, meus irmãos, confere maior dignidade ao corpo, o corpo humano. Logo, não se pode tomar o corpo e lançá-lo na correnteza da promiscuidade, da imoralidade sexual, continuando acreditando que isso não importava, não era mal. Continuar acreditando que essa atitude era normal, que não era mal, era algo absolutamente inaceitável. Esta prática daqueles irmãos, de alguns irmãos da igreja, não configurava apenas um pecado contra Deus, mas sobretudo e também um pecado contra o próprio corpo. Meus queridos irmãos, eu penso que nós precisamos pensar e analisar com mais responsabilidade e com maior consciência a nossa conduta e a forma como nós nos comportamos diante do Senhor e na igreja. O que nós fazemos e como tratamos o nosso corpo. Paulo diz para estes irmãos: o corpo é para o Senhor. E essa é uma razão forte para fugirem, ou para nós fugirmos da imoralidade sexual, da promiscuidade, da lascívia. Mas Paulo continua, e aqui no verso 19 ele diz também: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Essa é uma outra razão. A Bíblia, meus irmãos, tem diversas passagens que ensinam que uma pessoa, quando ela compreende o Evangelho do Senhor Jesus e se converte a Cristo Jesus, tendo como seu Senhor e Salvador, ele passa a ter no seu coração o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo vem e faz morada no coração desta pessoa. Para usar uma expressão mesmo do apóstolo Paulo, colocada lá em Efésios capítulo 1, o Espírito Santo torna-se um selo na vida, um penhor na vida daquele que crê no Senhor. Vem e faz morada no coração. Por isso, Paulo diz que o corpo é templo do Espírito Santo. Obviamente, não habita o coração do ímpio. Até porque, segundo o ensino da palavra de Deus, o ímpio está morto em seus pecados. Mas habita o coração do crente. O coração do crente passa a ser a morada do Espírito Santo. O Espírito Santo vem morar no seu coração. É um selo no seu coração. E Paulo prossegue e ainda diz, no verso 19, não sois de vós mesmos. Paulo diz que o crente não pertence a ele próprio, a ele mesmo. Não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor. E, portanto, não temos o direito de acolher a impureza no santuário do Espírito Santo.
pois nós não pertencemos a nós mesmos. Ninguém tem o direito de empurrar uma pessoa dentro da moradia e da casa de outra pessoa. Só o dono da casa pode tomar essa decisão de acolher e receber um estranho ou uma visita na sua casa. Nenhum estranho, nenhuma pessoa de fora pode empurrar alguém para dentro da casa de outra pessoa. E Paulo diz que nós não pertencemos a nós mesmos. E que o nosso coração é templo do Espírito Santo. No verso 20, ele diz, para justificar isto, ele diz que nós somos comprados. No verso 20, ele diz, porque fostes comprados por preço. A prova de que nós não pertencemos a nós mesmos é de que nós fomos comprados por preço. E esse preço é o sangue de Jesus. No capítulo 7, o capítulo seguinte, verso 23, ele volta a dizer isto. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Na carta de Pedro, na primeira epístola de Pedro, Pedro diz que nós fomos comprados com o sangue do Senhor Jesus. Em Apocalipse também aparece que nós fomos comprados com o sangue precioso de Jesus. E não pertencemos a nós mesmos. Assim, queridos, jamais podemos nos esquecer de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, santuário do Espírito Santo. Não se pode tomar o templo do Espírito Santo, o santuário do Espírito Santo, e entregá-lo à imoralidade sexual, à promiscuidade. Há dezenas, eu acredito, há dezenas de histórias, de relatos, de casos, de pessoas nas igrejas que estão no pecado da imoralidade sexual, traindo seu cônjuge, vivendo uma vida promíscua, completamente contrária aos ensinos da palavra do Senhor. E são pessoas que são membros de igrejas. Elas se dizem crentes no Senhor. E isto é gravíssimo. Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo. Não pertencemos a nós mesmos. O Senhor Deus é o dono da nossa vida. Terceiro e último lugar, o apóstolo Paulo coloca aqui no verso 20, na parte B, o corpo é para a glória de Deus. Ele diz, não fostes comprados, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. É sabido, meus irmãos, pelo ensino das Escrituras Sagradas, que Deus criou o homem para a sua glória. Desde a criação fomos feitos para a glória de Deus. A finalidade, o propósito da nossa criação foi para glorificar a Deus. E esse propósito não mudou com a desobediência do homem, por causa da queda. Mesmo com a desobediência e o afastamento de Deus, o homem seguiu como sendo criatura estabelecida para a glória de Deus. Paulo então chama a atenção dos crentes de Corinto para isto. Paulo chama a atenção deles para a importância de se cumprir esse propósito, glorificando a Deus através do corpo, do nosso corpo. A prática da imoralidade, como estava acontecendo com alguns deles, era absolutamente contrária ao propósito do Senhor. Portanto, era mesmo pecado. Na verdade, estavam em grave pecado diante de Deus e diante da igreja. Eu não sei dizer para os irmãos, porque isto a carta não mostra para nós, não revela, se eles faziam isto
digamos, abertamente, porque a cidade era uma cidade, como já disse, tomada pela promiscuidade. Nos nossos dias isso é feito às escondidas. As traições, a vida promíscua, ainda se procura esconder. Há casos que não, há casos que a coisa é escancarada. Mas é gravíssimo. No texto de Efésios, capítulo 1, Paulo deixa bem claro que o crente resgatado por Cristo Jesus foi separado para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Essa é uma passagem muito conhecida das Escrituras Sagradas. E aqui em Efésios, capítulo 1, versos 5 e 6, Paulo escreveu: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nos versos 11 e 12 do mesmo capítulo, diz: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Há outros textos, meus irmãos, no Novo Testamento, nas cartas paulinas, nas demais cartas, também do Novo Testamento e em toda a Bíblia, ou no livro de Salmos, ensinando que nós devemos glorificar a Deus com nossa vida, obviamente com o nosso corpo também. Quando Paulo recomenda aos crentes de Corinto que eles fugissem da impureza, ele estava dizendo para eles: não se deixem dominar pelos desejos pecaminosos que levam à imoralidade sexual, pois assim vocês não estarão glorificando a Deus. E ele apela para a igreja e para os irmãos: fujam da impureza. Fujam da imoralidade sexual. Este mês que está terminando, nós tivemos um tema no mês: chamados para santificação, para uma vida santa. E nós não poderíamos terminar o mês sem mencionar um problema tão grave como este, de pessoas que, mesmo estando na igreja, estão envolvidas com práticas imorais, com a promiscuidade, com uma vida que desagrada a Deus, que entristece o Espírito do Senhor. E isto, meus irmãos, obviamente, tem consequências na vida da pessoa. Os nossos atos, sempre vamos ter as consequências desses nossos atos, dos nossos atos. Por isso, o convite, ou a sugestão, ou o apelo do apóstolo Paulo é mais do que importante, mais do que atual. Fujam da impureza. Fujam da impureza. Que Deus possa te abençoar. Que você possa ver e entender que Deus quer que você o glorifique integralmente, com uma vida santa. Uma vida para a glória do Senhor, para glorificar o nosso Deus. Vamos orar. Nosso Pai bendito, Deus eterno, poderoso, o Senhor vê todas as coisas e nada pode ser escondido do Senhor, oculto do Senhor. Por isso, Deus, nós pedimos que o Senhor veja se há em nós alguma coisa que desagrada ao Senhor. E guia-nos, ó Deus, por um caminho plano,
para um caminho que agrada ao Senhor. Que nossas vidas, ó Deus, sejam de fato para a glória do Senhor. E que nós entendamos, ó Deus, a importância de fazer isto com a nossa vida, com o nosso corpo. Glorificar o Senhor. Ajuda-nos, pois, ó Deus, nós te pedimos e rogamos em nome de Jesus, o teu Filho, nosso Salvador. Amém, Senhor.